Olá, queridos, graça e paz do Senhor sejam sobre vocês, tudo bem? Bom, eu acredito que a maioria de vocês já tenha ouvido falar sobre a história de José do Egito, mas ela está narrada lá em Gênesis, a partir do capítulo 37, 38, 39, vai falando sobre a trajetória de José, ok? Hoje eu quero trazer para nossa reflexão aqui sobre uma nova identidade, para vivermos uma nova história. Para que você viva uma nova história em Deus, você precisa de uma nova identidade, porque a carga de informações que vem contigo, ela não serve mais. É necessário novas características, é necessário uma nova identidade para viver algo novo. Ok? Lembrando aquela passagem que Jesus disse que nós não podemos colocar vinho novo em odre velho. É necessário. Odre, o que é? O recipiente, né? Você não pode colocar um vinho novo num recipiente velho, porque vazaria esse recipiente num odre velho. Mas quando você coloca um vinho novo num odre novo, ali você mantém a essência daquele vinho. Então, falando sobre a identidade de José, a gente precisa primeiro entender quem ele era. Bom, José era filho de Israel, tornou-se Israel, mas antes desse encontro íntimo que ele teve com Deus, o nome dele era Jacó, e ele era casado com Raquel, ele era casado com Lia, com Bila e com Zilpa, que essas duas últimas que eu falei eram as servas de Jacó. Enfim, então José era o filho 12º de 13 filhos que Israel havia tido, ok? E José era filho de Raquel, filho de sua velhice, da velhice de Israel. A Bíblia fala que por conta disso ele era tido como o filho preferido. Não vamos entrar no mérito da história, ok? Sobre isso, mas vamos apenas entender quem era. Então José vinha dessa família, era uma família rica, porque Israel era rico, era de muitas posses, e ele era então esse filho preferido de Israel. Por conta disso, Israel mandou tecer uma túnica colorida especialmente para José. Naquela época, quem merecia e quem deveria pegar as honras era o filho mais velho. Ele deveria receber da mão de seu pai todas as honras, por ele ser o primogênito. Mas Israel, ele decidiu mudar isso e ele decidiu que José seria o escolhido por ele para ocupar a posição de filho de honra, ok? Então, por conta disso, José passou a ser o irmão odiado e perseguido. Então, vocês devem se recordar que por conta disso, José foi vendido a uma caravana de ismaelitas que estavam em destino ao Egito, ok? Ele foi vendido por 20 moedas de prata. Ao chegar lá no Egito, José foi vendido também a Potifar. Quem era Potifar? Potifar era o chefe da guarda real, vamos dizer assim, faraônica, né? O chefe da guarda de Faraó. E José, ali, ele passou a ser recebido com bons olhos a Potifar por conta do trabalho excelente que ele fazia, porque Deus estava com José em tudo que ele se predispunha a fazer, ok? Mas a palavra de Deus diz que José não se deixava esquecer da sua linhagem, de quem ele era. E mesmo ali trabalhando para o reino de Faraó, José não se esquecia de que ele era filho de Israel, de que ele era filho vinha de uma família rica e que ele não merecia estar ali, vivendo aquela situação. Por conta daquela trama da esposa de Potifar, ele é preso e aí é onde ele tem essa reflexão que eu estou falando para vocês. E essa reflexão, ela está ali no versículo 14. Olha só, vocês se lembram que José estava preso ali e ele era o administrador do cárcere também. Por quê? Porque Deus estava com ele em tudo que ele fazia. Ok? Então ele entrou como prisioneiro, se destacou ali também como ele já havia se destacado na casa de Potifar e se tornou o administrador da casa, mas por conta dessa trama que eu acabei de contar, ele perdeu ali esse posto de administrador, tornou-se então o prisioneiro e ali ele recomeçou
o seu trabalho, teve o destaque, tornou-se o administrador do cárcere. E ali é colocado um copeiro e um padeiro do faraó, por conta também de uma situação vivida lá. E eles chegam com, cada um tiveram um sonho, e José interpreta esses sonhos, ok? E José pede para que tanto o copeiro quanto o padeiro, ao serem recolocados diante de Faraó, não se esquecesse dele. E isso está no capítulo 14, no versículo... Desculpa, no capítulo 40, no versículo 14, diz assim, ó: Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faz-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nessa cova. Percebe-se que José ainda estava preso à identidade dele. Ele ainda estava preso a quem ele era, de quando ele saiu da casa do seu pai. Embora ele tivesse vivido algo novo na casa de Potifar, embora ele estivesse ali mesmo no cárcere, vivendo algo diferente do que os demais presos, ele ainda estava preso à sua identidade, lá na casa de Israel, na casa dos seus pais, ok? Então, a gente lendo a história, a gente sabe que infelizmente ele foi esquecido ali, tanto pelo padeiro quanto pelo copeiro, e se passaram 2 anos até que Faraó tivesse um sonho e José o interpretasse. Faraó viu em José algo diferente, viu em José que a interpretação dele de fato era uma interpretação correta e que José era tido como um homem de muita inteligência, sabedoria e estratégia. Então José é colocado na posição estratégica de Deus para a vida dele, que é governador de todo o Egito. A palavra diz que, a Bíblia diz que José só estava abaixo de Faraó. Então, eu acredito que, passados-se todos esses anos, até que José se tornasse o governador do Egito, ele precisou passar por um processo. E ele precisou esquecer de onde ele vinha e de quem ele era, porque Deus estava colocando nele uma nova identidade, ok? E o que eu quero trazer para a nossa reflexão? Se nós queremos viver algo novo na presença de Deus, nós precisamos abrir mão da nossa identidade de quem nós éramos. Eu vou dar um exemplo. Bom, se você quer viver algo novo, um derramamento do Espírito Santo na sua vida, as suas práticas, você precisa mudar. Então, se você era alguém distante de um relacionamento com Deus, você precisa estar mais próximo. Como? Lendo a Bíblia, falando com Ele todos os dias. Porque é assim que nós conhecemos a pessoa que nós queremos ter intimidade, não é mesmo? Como é que você quer ser um amigo pessoal de alguém se você não se envolve com esse alguém? Então, você precisa abrir mão da sua identidade anterior, de alguém distante, de alguém que não dava muita importância a isso, para alguém que agora quer de fato, com unhas e dentes ali, viver algo novo. Outro exemplo, se você era uma pessoa que tinha uma vida totalmente desregrada e que você fazia da sua vida o que você bem entendia e que muito do que você fazia era longe aos padrões daquilo que Deus estabeleceu para algo novo, algo bom a ser vivido, então você tem que se apertar dessa velha identidade. E para que você ganhe uma nova história. E a palavra de Deus diz que, por conta dessa nova identidade de que foi dada a José, toda a sua família, não só o seu pai, não só os seus irmãos, mas todos os seus descendentes, eles receberam algo novo da parte de Deus. Então isso saltou muito à minha cabeça, eu meditei muito, eu tenho pensado muito nisso, aquilo novo que eu quero viver e aquilo que eu preciso abrir mão. É de certo que muitas das vezes nós não estamos dispostos a abrir mão, porque abrir mão é renunciar, abrir mão é rejeitar aquilo que às vezes até nos traz um momentâneo prazer. Mas se nós queremos algo eterno, nós precisamos entender que aquilo que Deus preparou para nós não se compara àquilo que nós já vivenciamos aqui. A palavra de Deus diz que aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e nem jamais penetrou a nenhum coração humano que Deus tem preparado.
Então, se você quer uma vida eterna, se você quer um relacionamento mais perto daquele que você diz ser o seu Senhor, daquele que você diz ser o seu Deus, então você vai precisar de uma nova identidade, abrir mão daquela pessoa que você era para uma pessoa nova. Uma pessoa com hábitos novos, com hábitos diferentes, com uma nova postura diante de Deus. Porque Deus sonda os nossos corações e Ele sabe ao certo quando nós queremos de fato estar com Ele, quando nós queremos de fato buscá-lo em espírito e em verdade, adorando-o em todo o tempo, quando nós só queremos um coaching. Às vezes nós queremos Deus como um coaching, sim, aquele que quando a gente está em apuros fala aquilo que a gente precisa ouvir para que a gente saia dessa situação. Mas ter um relacionamento com Deus requer tempo, requer renúncia, requer diário. É algo diário, em todos os dias, e uma aproximação. Por que a gente vê na palavra de Deus tantas pessoas sendo colocadas como amigos de Deus? Porque eles gastavam o seu tempo buscando a Deus de verdade, eles gastavam o seu tempo entregando toda a sua vida a Ele. Então, se nós quisermos viver algo novo, como José vivenciou, precisamos esquecer da nossa anterior identidade para ganharmos uma nova identidade em Deus, uma identidade espiritual, uma identidade onde nenhum passado, nenhum dos nossos passados ou nenhum passado nosso pode destruir, pode macular ou pode prejudicar o nosso futuro, porque o nosso passado é enterrado quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Tudo aquilo que a gente era, daquilo que a gente fazia, daquilo que a gente pensava, fica para trás. Deus escreve uma nova história. Lembra do ladrão da cruz? Quando ele pediu para que se Jesus de fato fosse o Filho de Deus, que Jesus se lembrasse dele para que ele pudesse estar compartilhando desse mesmo céu que Jesus estava pregando. E Jesus disse para ele, para aquele ladrão na cruz, se creres, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, se você quer algo novo, abra mão daquilo que você está tão agarrado nas suas mãos ali que você não quer abrir, para que você viva o melhor de Deus na sua vida. Leia a Bíblia todos os dias, pelo menos um capítulo. O fato de você ler e o fato de você falar com Deus imediatamente vai te aproximando dele e você vai deixar de ter um relacionamento raso e superficial para você conhecer na intimidade quem é o Deus que você busca socorro, quem é o Deus que enche o teu coração de esperança, quem é o Deus que te enche de ânimo e regozijo e quem é o Deus que fala para você que se você guardar a fé nele, você vai morar com ele para sempre. E não só nessa vida que a gente está vivendo aqui. Ela vai se findar. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Ela se finda aqui quando a gente fecha os nossos olhos físicos e a gente vai para aquele buraco, sabe, na terra, onde todos nós vamos para o mesmo buraco? Pois é, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, transcende tudo isso, vai para a eternidade. Não se resume aqui. Então, se você quer, assim como eu quero também, uma vida eterna, eu e você, nós precisamos abrir mão da nossa identidade, velha identidade, e aceitarmos a nova identidade para vivermos uma nova história em Deus, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Isso aqueceu o teu coração de alguma forma? Compartilha com alguém que você sabe que precisa também essa injeção de ânimo e para que a gente possa fazer aquilo que Jesus pediu, que era ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você não é um pastor e não pode batizar alguém, você pode cumprir o ide, você pode lançar a semente, você pode falar do Evangelho de Jesus para que aquela pessoa seja alcançada e encontre a mesma graça que você também encontrou. Um grande abraço, que Deus os abençoe. Vamos lá, firmes nessa jornada.